Bom dia, galerinha do quinto ano. E aí, tudo bem? Hoje, em nossa aula de História, farei uma breve revisão sobre o assunto estudado no decorrer deste capítulo, né, que é o capítulo 3, Forma de se organizar. Durante essas últimas semanas, vocês puderam observar que existiram, né, e existem várias maneiras de se organizar politicamente. Então, como é se organizar numa sociedade? O que é necessário para se organizar? Primeiro, conseguir bens coletivos, né? Algo que sirva para todos. E também é necessário cumprir regras, tá? Nem um membro de um grupo poderia ser privilegiado. Os bens deveriam ser todos comuns, tá? As decisões, os atos políticos deveriam ser comuns. Nesse período, por exemplo, o alimento, de uma forma ele era extremamente benéfico, né? E de outra também geravam umas certas inquietações. Por exemplo, teve um período de muita escassez de alimentos. Hoje no mundo muitas pessoas morrem de fome, né? Vocês sabem disso. Mas o problema é má distribuição. Por exemplo, o planeta Terra, hoje ele produz alimentos que daria para alimentar 23 bilhões de pessoas. Então, 3 vezes a mais do que a população que nós temos hoje. Mas, nesse período, existia uma escassez muito grande. Então, todos os alimentos precisavam ser distribuídos de forma correta na aldeia. No período de muita abundância, também tinha alguns problemas, porque uma terra fértil, né, que ela produz demais, atraía povos inimigos, saqueadores e tal. E esse povo, né, invadia terras, guerreava com as pessoas que já moravam nessas aldeias. Era um conflito, às vezes, muito intenso, né, muito sangrento. E dominava o território. Mas, nesse período, essa questão de abundância de alimentos traz também uma forma de reflexão, que era necessário escolher um líder, um chefe, né, algum membro que fosse responsável, fosse uma autoridade dessa aldeia. Nós costumamos falar que é a cabeça, né? A cabeça de um movimento, a cabeça de um grupo. Então, escolhia-se essa cabeça, né, como chefe da aldeia. E ele era responsável por manter a ordem dos grupos. E nesse período é interessante analisar que nós estudamos aí paleolítico, neolítico, nesse período de transição. Então, neste período, os grupos eles já eram sedentários, né? Já se estabeleceram em um determinado local. E, ao estabelecer, eles sempre procuraram estar em lugares propícios à agricultura, à criação de animais, à pesca, né? A lugares que proporcionassem uma melhor condição de vida para os habitantes desta aldeia. Gente, e o que é política? Todo mundo pode fazer política? Eu sou criança, posso fazer política? Claro que sim. A política é um modo de viver em sociedade, tá? No pensar de forma coletiva. E assim, política não é um termo que surgiu ontem. Política é um termo que surgiu na Grécia, né? Ali em Atenas, né? Que política era polis era um sistema administrativo e existia a politeia, né? Que se encaixava nessa questão da administração. Então, política, nós nascemos seres politizados, ou melhor, nascemos seres voltados para a política. Nós somos seres políticos. E quem afirmava isso era um carinha que viu lá na Grécia, né? Aristóteles, que ele dizia que o homem ele é, por natureza, um ser político. Nós fazemos escolhas. Por exemplo, hoje eu escolhi estar com o cabelo escovado. Foi uma escolha. Usar essa camisetinha da Pantera cor-de-rosa. Então, foi uma escolha. Tá? Então, políticas é fazer escolha, é participar da vida em coletividade. E como uma criança pode fazer isso? Pode fazer nas decisões em casa. Você sabe que todas as pessoas, elas nascem com direitos e deveres. Então, nós temos obrigações, né, para a sociedade. Então, nas discussões políticas com os pais de vocês, quando eu falo discussões políticas, é na política da própria casa. Eu sempre brinco que nossa casa é uma aldeia. Então, nós temos várias formas de fazer decisões. Então, por exemplo, quando você ajuda-nos a fazer os domésticos, você está pensando no coletivo, né? Que é no grupo que mora na sua casa.
Outra coisa, nesse período, a questão de pensar que se eu vou à rua, eu preciso usar uma máscara, né? Para que minha saliva, né, minhas gotículas salivares não caiam em alguém. Isso é pensar em coletivo, né, no bem comum. Na escola vocês podem e devem fazer política, que é participar das decisões, é questionar as coisas, né? E a escola, ela não é composta só por professor, diretor e pais. Os alunos são primordiais para as decisões, certinho? Então existem várias formas de se fazer política, tá? E, como eu falei, onde nasceu a política, eu já disse a vocês que nasceu lá na Grécia Antiga, né, em Atenas. E é interessante que política passou a ser um termo utilizado para administrar, né, a politeia, a polis. E nesse período existem cidades e estados. E o que é cidades e estados? Existiam várias cidades e estados, mas nós costumamos estudar duas, Atenas e Esparta. Esparta, uma cidade-estado voltada muito para a guerra, né? Os homens eram treinados para guerrear. E em Atenas era uma forma administrativa, era muito voltado para a educação, essa cidade-estado. Então, por exemplo, em Esparta, os garotos com 7 anos já eram recrutados, né, para passar por processo de treinamentos, e quando chegasse a alguma idade já estava pronto para participar do exército. Mas antes de chegar em Atenas, vale ressaltar que a Grécia ela se desenvolveu na ilha de Cretas, né? Nesse período, os cretenses eles trabalhavam muito com o cultivo de cereais, a criação de animais e a pesca. E durante esse processo era necessário escolher um líder, tá? Para tomar um certo posicionamento, para organizar a vida dos cretenses. Então, nesse período, as famílias mais ricas eram os comerciantes. Então, entre esses comerciantes, era escolhido uma pessoa, que era o rei, né, compunha a realeza, para poder tomar decisões políticas. Mas as decisões não era feita, né, para todos. Não se consultava a comunidade. Então, uma realeza, quer dizer, um exemplo de hoje, que nesse período as mulheres não eram realezas. Elas tinham uma participação bem interessante em Cretas, mas elas não tinham essa figura de administrar. Então, eu vou escolher algo, mas pensando na minha família, tá? Naquilo que é bom para mim. Igual aquele livrinho lá dos animais que vocês leram. Então, quando eu faço isso, eu esqueço do restante da população. Então, assim, nem o presidente, nem o governador, nem o prefeito, ele ganha para administrar somente nas pessoas que votaram nele. Ele ganha para administrar num todo, tá? De uma forma coletiva, certo? E se passou-se um tempo, né? A ilha, né, de Cretas foi invadida muito pelos dórios, os aqueus, entre outros povos, que também espalharam, né, levaram consigo essa forma de administração que surgiu entre os cretenses. Então, Grécia, né, se dividiu em várias cidades-estados, e para os atenienses, eles adotaram essas medidas de uma realeza durante muito tempo. Mas passou-se algum tempo e formou-se uma assembleia de guerreiros que ajudava a administrar Atenas, certo? Então o rei já não administrava sozinho, ele administrava em conjunto. E olha, gente, nesse período, nem todo mundo podia participar da política, da vida política. Por quê? Porque neste tempo, quem era cidadão? O homem, né, filho de ateniense. Então, mulheres, escravos e estrangeiros não eram considerados cidadãos, certo? E é interessante que um carinha chamado Clístenes, que em 508 a.C., ele vai pensar em uma forma de democracia. Mas a democracia é muito diferente do que é para nós hoje. Então, essa democracia deu espaço para que mais pessoas participassem da vida política, mas ainda era muito limitado, né? Existem alguns legisladores nesse período. Aí temos Drácon, Solo, era o nome de homens, tá? Mesmo estranhozinhos. Tem Pisistrato, olha que nomes diferentes, vocês vão estudar futuramente, né? Então, por exemplo, Drácon, ele vem com a questão da primeira lei escrita, né? As leis,
né? Hoje para nós é a nossa Constituição. Solon ele já vai vir com essa questão de abolir a escravidão. Pisistrato ele vai pensar em leis para o campo. E Cristênis ele pensa no quê? No demos. Demos vem de democracia, tá? Então, hoje democracia é um governo para o povo. Então, a partir de 508 a.C., foi se pensando em outras formas, né, de agariar pessoas para as decisões políticas. E para terminar a nossa aula, vocês viram também que os povos indígenas eles têm formas de organização, né? Existem aldeias no Brasil, Paraguai e Argentina que o poder não é exercido somente pelo homem, tá? Existe o poder religioso que pode ser feito pelo avô ou avó, então as pessoas mais velhas da tribo. E tem o poder político, que aí só pode participar o homem, tá? Que é aquele que desempenha um bom papel como guerreiro. E nesse período também existe a divisão do trabalho, né? A divisão social do trabalho. Tem coisas que só homens e mulheres podem fazer. Mas existem outras coisas que ambos podem fazer, ok? Gente, um beijão, muita saudade de vocês, tá? Um mega abraço virtual e até a próxima aula. Beijos! Antes de me despedir definitivamente, só para falar dessa questão da distribuição de trabalhos nas aldeias. Então, por exemplo, educação, caça e plantio era atividade coletiva, então deveria ser feita por todos. Já existia, por exemplo, a questão da arte da guerra, aí vem os homens. A questão de cozinhar, as mulheres, tá? Então, existia essa divisão do trabalho. Então, agora tchau definitivamente.